Reinado, coroa, tudo isso o Baião me deu. Estrelas de ouro no meu chapéu, roupa de couro e gibão. Como um milagre caído do céu, fizeram-me o rei do Baião. Ainda me lembro do tempo que a gente valsava no meio do salão. Mas hoje, tudo mudado, devido ao reinado do meu Baião. Percorri o mundo inteiro para ver se encontrava um estilo melhor. Mas até no estrangeiro, esse bom brasileiro também é o maior. Bem-vindos ao programa Luar. Esse é um trecho da canção Estrela de Ouro, composição de Antônio Barros e José Batista, em homenagem a Luiz Gonzaga, que ele próprio gravou. A música retrata uma valorização do baião, ritmo imortalizado pelo seu Lua. E para iniciar o nosso papo de hoje, vou começar a apresentar aqui os nossos entrevistados de hoje, que é a Hilávia Cardoso e o Ajalmar Maia, que são os idealizadores do projeto do Troféu Gonzagão, que é realizado aqui em Campina Grande e que é considerado o troféu da música nordestina, não é isso? Que resgata e valoriza a nossa música. Sejam bem-vindos aqui ao programa Luar. Boa noite, obrigado pelo convite, nos honra muito. E é isso aí, realmente o troféu veio para acrescentar e para imortalizar a história de um homem que ficou para sempre na memória da música brasileira, Luiz Gonzaga. Boa noite, os ouvintes e os telespectadores da TV UEPB. E é com grande satisfação que a gente aparece aqui e parabeniza pela grande iniciativa de Hipólito, junto com o Rangel e todos vocês, Carol, então essa equipe maravilhosa que está fazendo esse programa, porque a UEPB, como uma entidade, como uma instituição de cultura, de ensino, ela, nos seus departamentos de cultura e de música, realmente se faz necessária essa busca e esse resgate para poder trazer não só a vitalidade dessa música, desse ritmo, como a permanência diante dessas novas gerações que a universidade a todo ano tem como ingressando e precisam realmente de alimentar dessa fonte. E para interpretar as canções do Rei do Baião e também conversar um pouco com a gente, está aqui o Luiz Gonzaga Tavares Calixto, o Luizinho Calixto, que é compositor também e sanfoneiro. Luizinho, bem-vindo aqui ao programa Luar. Luizinho, que também é considerado o mestre da sanfona de 8 baixos. Obrigado, boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Estou no quintal de casa, né? Vou mostrar aqui alguma coisa que aprendi com o Rei do Baião, algumas histórias do Rei do Baião, principalmente as histórias que vivi com ele, do lado dele, né? A última sanfona que ele tocou me deu de presente, então tem umas histórias bem interessantes para contar para vocês. Isso aí, vamos conversar muito ainda, porque também vai ter a participação de outros artistas paraibanos dando sua opinião e mais música no quadro Cantando Gonzaga. E vamos começar aqui a nossa conversa, porque falando em Viva Gonzaga, é impossível não lembrar do Troféu Gonzagão, então vou conversar aqui com os idealizadores do projeto, já começar perguntando por que fazer o projeto, né? E como foi que começou essa iniciativa? Nós começamos porque, naturalmente, nós temos uma amizade com os artistas e eles nos conhecem desde as casas de show, fizemos amizade e a gente notou, sentiu que havia necessidade, que eles faziam festa para todo mundo o ano todo e que quantas mulheres abdicavam do esposo em todos os dias importantes, todos os finais de semana, porque eles estavam cantando para alguém, para milhares de pessoas e não estavam nas suas casas. E não estavam com elas, nem com os filhos.
Então, eu e a Jalmara disse, vamos fazer uma homenagem a essas pessoas que, por causa de música, começa tanto namoro, tem tanta história de nascimento, de casamento, tem tanta coisa linda. A música marca tão profundamente o coração das pessoas. Por que não homenageá-los? Então, começamos na clínica, uma história. Na primeira semana, foi de 8 a 12 artistas. Nós convidamos, fizemos a comida regional, nossa, da época. Tinha uma cachaçinha, enfim. E foi uma coisa maravilhosa, feliz, alegre. E no outro ano resolvemos fazer mais uma vez. E nisso... E assim se passaram 10 anos. E assim se passaram alguns anos. E foi quando começou... um suíço veio com o Pierre Landau para Recife, né, da Fazenda Tamanduá, e ele viu um trio e disse, o que é isso? Aí ele disse, não, é forró. O cineasta suíço. E ele disse, não, vamos que na Paraíba tem uma fazenda, você vai ver lá. Enfim, disso, para não apaixonou-se e ele chamou Pinto Acordeon, Pinto para fazer um filme, e Pinto nos procurou para ajudá-lo, recebemos, e ele foi para o forró da clínica. Todos os artistas na noite lotada. Ele ficou encantado, encantado. E ele disse, vou fazer um filme sobre o forró. Aí fez o Paraíba Meu Amor, um filme que ganhou prêmio na Alemanha, no Japão, Estados Unidos, vários países da Europa. E a gente ficou entusiasmado. Então, como gratidão, e um gentleman que ele ligou e disse, vamos lançar para o mundo, na clínica de vocês, um presente à minha Jalmara. Disse, não, é impossível, a clínica cabe no lançamento. Não tinha condição. Foi como se fomos à FIEP, falamos com o presidente, Boega Gadeia, e pedimos para ceder o auditório. O sucesso foi tão grande que, na noite, nós convidamos 400 pessoas, ficaram 350 do lado de fora. E vieram todos os artistas, amigos nossos, do Nordeste. Aí foi feito um telão lá de fora, enfim. E daí surgiu a necessidade da gente fazer uma homenagem à altura deles, num local próprio. E a gente fez essa parceria com a Federação das Indústrias. E Boega aceitou de pronto. E o primeiro ano foi maravilhoso. Um sucesso. No passado, o sucesso do Paraíba Meu Amor, então ficou a indagação. Na clínica não cabe mais. E agora, na clínica não cabe mais. E o que é que nós vamos fazer? Então me veio a ideia de fazer o Troféu Gonzagão. Então, o espírito do Troféu Gonzagão sempre foi o da festa da clínica, que é homenagear, é uma festa para os artistas. Como eles fazem festa para todo mundo, essa festa é feita para eles. Então, a essência do Troféu Gonzagão é fazer uma festa para os artistas. Então, eles são os homenageados da noite, são eles, e perante um público que vai exatamente para render essa homenagem junto conosco e com toda a sociedade, para enaltecer o trabalho dele. Por isso que essa festa a gente prima para que as pessoas trajem bem, porque a gente quer que eles sejam realmente enaltecidos. Então o espírito é esse. E eles dando continuidade à história de Gonzaga, que é o criador de tudo, como todos os outros, tem vários maravilhosos, tanto intérpretes como compositores. Mas Gonzaga é o centro, né, de tudo. E dentro dessa continuidade da obra de Luiz Gonzaga, como vocês avaliam a importância do Troféu Gonzagão, tanto para a valorização da obra de Luiz Gonzaga, como também da nossa cultura nordestina? É o seguinte, nessa noite, não só a homenagem é realizada. Nós trazemos os maiores donos de casa de show do país e, como contratantes, empresários, enfim, artistas também que são associados a empresas, e eles vêm para verem os artistas como eles merecem, alto nível, e daí é uma rodada de negócios na noite, porque a contratação é direta, sem intermediários, e eles veem a qualidade. A gente traz uma orquestra, tem um maestro, a festa, e eles veem todo mundo, quando a Jalmara disse o traje, porque a música nordestina, ela é de excepcional qualidade, como qualquer outro ritmo brasileiro ou mundial.
Então, é uma noite de gala, porque é uma noite feita para os artistas, mas que todo mundo deve ir a caráter, porque tem que respeitar a música. Não que não possa ser, não, mas a gente vai para, como a Jalma disse, para reverenciá-los. E não importa se seja homenageado ou não, eles terão o mesmo grau de importância, é feito para eles. Então, vocês falaram aí que o troféu ele tem esse papel de homenagear os artistas, né? E ele tem como escolhido principal, né, o nome, leva o nome Troféu Gonzagão. Por que escolher Luiz Gonzaga para, digamos assim, representar o Troféu Gonzaga, a festa dos artistas? É porque a gente tem, como esteio da música nordestina, nós temos Gonzaga, nós temos Jadson Pandeiro, nós temos outros nomes como Dominguinhos e muitos outros, e dentro desse universo, você vê que quando a gente fala no Fole de Oito Baixo, a gente já tem o universo dos calistas. Quando a gente fala nas sanfonas, a gente já sabe que o Dominguinhos é aquela figura maior. Mas quando a gente fala no intérprete, naquele cara completo, então a gente sabe que o cara que contribuiu em todo o universo nordestino, das nossas raízes, da nossa cultura, é o Gonzaga. Nós temos um Jackson formidável, vibrante, o rei do ritmo, que marca realmente, ainda hoje, gerações, ele é marcante, mas o Gonzaga se torna aquela unanimidade. E por isso que o troféu homenageia esse nome que é fortíssimo e poderosíssimo. Falando dessa representatividade de Luiz Gonzaga, a gente vai conversar agora com o Luizinho Calixto, né? Luiz Gonzaga é um artista imortalizado através dos seus grandes clássicos, né? Mas quais as principais contribuições de Luiz Gonzaga para a nossa música nordestina? Falando agora como mestre da sanfona de oito baixos. Olha, Luiz Gonzaga, a própria presença dele, sem sanfona, sem gibão, sem chapéu de couro, já tem uma importância tão grande. Bastava ele nem aparecer, bastava o nome Luiz Gonzaga, até hoje. Luiz Gonzaga morreu, mas só o físico, né? O espírito dele, eu acredito que continua vivo no peito de cada sanfoneiro, né? Então a importância de Luiz Gonzaga é muito grande. Como ser humano, Luiz Gonzaga, tem muita gente que não sabe da história de Luiz Gonzaga, mas para mim, Luiz Gonzaga foi um ser humano, o cara que mais ajudou os conterrâneos. Eu não conheço, na minha vida toda, um artista que tenha ajudado tanto a população, tanto os conterrâneos, principalmente os colegas de profissão. Eu não conheço uma figura que tenha ajudado tanto quanto Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi, sem dúvida nenhuma, um pai para todos os colegas de profissão. Ele fez tanta coisa que, se for contar aqui, eu vou levar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, contando só alguns poucos causos que sei de Luiz Gonzaga. Tem histórias de circo. Uma das histórias dele, de um circo, que ele passou numa cidadezinha do interior, que já vinha de um show, e viu um circo que nós chamamos de pano de roda, aquele que não tem cobertura em cima, que é só a lona do lado, e ele pediu para parar, para aí. Foi lá conversar com o dono do circo, isso era uma segunda-feira. Aí chegou lá, foi aquela alegria, seu Luiz. E ele disse, e como é que foi esse final de semana? Aí o dono do circo, seu Luiz, não foi muito bom, o senhor sabe, o nosso circo é muito pequeno, a cidade aqui também é muito pequena e tal, mas deu para a gente fazer a feira para passar a semana toda bem alimentado. Aí o seu Luiz Gonzaga disse, o que é que você acha de nós fazermos um show hoje? Aí ele disse, seu Luiz, hoje é segunda-feira, se no final de semana já foi fraco, imagina segunda-feira. Ele disse, rapaz, respeita as caras, quem está falando aqui é o Rei do Baião, você fazer um show hoje com Luiz Gonzaga, o que é que você acha? Ele disse, olha, para mim seria muito bom. Ele disse, seria não, vamos fazer. Aí mandou anunciar e colocaram aquele, na época, o anão, que tinha um apelido de salário mínimo, em cima do capô do carro, e ele foi com alto-falante anunciando, hoje aqui, grande show no circo tal, com o Rei do Baião. Eu sei que, para encurtar a história, à noite foi uma lotação de gente tão grande que haviam pessoas sentadas assim no picadeiro, assim na grama mesmo, no chão. Foi lotado, deu muito dinheiro. Terminou, aí o seu Luiz disse, olha, eu quero tomar uma água e quero tomar um café.
Aí na hora que ele estava terminando, o cara, seu Luiz, eu mandei preparar uma janta, ele disse, não, não quero não, só uma água e um café. Aí o cara chegou com um saco cheio de dinheiro. Aí ele disse, o que é isso, caboclo? Ele disse, seu Luiz, isso é a renda todinha que deu na bilheteria do circo. Eu queria lhe dizer o seguinte, o senhor faça comigo o que o senhor quiser. Se o senhor quiser me dar alguma coisinha, tudo bem, eu lhe agradeço. Se o senhor não me der nada, eu vou ficar feliz, vou contar para os meus filhos e para os meus netos que o Rei do Baião cantou no meu circo, no meu humilde circo. Então o senhor fica à vontade, faça o que o senhor quiser. Aí ele disse, deixa, caboclo, pega esse dinheiro aí e compra uma lona para da próxima vez que eu passar por aqui, eu fazer um show com a cobertura aí, eu não quero nada não. Pegou a renda todinha, doou para o cara, para o dono do circo. Isso foi apenas um dos episódios que aconteceu assim, de caridade que Luiz Gonzaga fez, que ele era capaz para fazer isso, ele chegava na presença de um assim, e chegava, tudo bom, acabou, tudo bom, já ia com o dinheiro na mão para colocar no bolso do cara, isso aí para tu comprar 1 quilo de feijão, tinha dinheiro para o cara comprar 20 quilos. Então ele fazia isso comigo, quando eu conheci, eu tinha 15 anos de idade, ele veio tocar aqui na 7 de setembro, e meu irmão me levou para me apresentar a ele, disse, olha, isso aqui é meu irmão, o nome dele é Luiz Gonzaga. Ele disse, sim, rapaz, ficou com alegria danada, ele disse, toca um negócio aí. Aí tá bom. Tirei a sanfona de 8 baixos, toquei. Quando eu terminei, eu fui saindo, ele me pegou aqui por trás. Espera aí, rapaz. Aí me puxou, aí tirou um pacotinho de dinheiro, colocou no meu bolso, disse, é para comprar um par de sapato. Aí o seu Luiz não precisa, você não sabe de nada, rapaz. Eu fiquei com o dinheiro do bolso, quando cheguei em casa, passei o dinheiro para minha mãe. Minha mãe contou o dinheiro, era como se fosse hoje uns 5 mil reais, para comprar um par de sapato. Aí você veja o grau de doação que ele fazia. Aí minha mãe quis devolver o dinheiro através do meu irmão, Zé Calixto. Aí meu irmão falou, não se preocupe, que quando ele saiu do hotel, ele já saiu com esse dinheiro contado, já destinado, que era para o Luizinho. Foi o primeiro episódio que aconteceu entre eu e seu Luiz Gonzaga. Agora nós começamos o programa de hoje com um trecho da canção Estrela de Ouro, né, que já vem relatando aí a importância de Luiz Gonzaga e já tratando ele como Rei do Baião. E ele próprio já interpretou outras canções que já vinham trazendo essa importância da sua obra. Que outras canções nós podemos destacar, além da Estrela de Ouro, que já destacam essa importância de Luiz Gonzaga, ele sendo já o Rei do Baião? Tem tanta coisa, tem Luiz Gonzaga, tem tanta música que não dá assim para você falar a música tal, Assum Preto, né? Tem tanta coisa, tanta música, assim, não dá para você... Dentro dessas tantas músicas, o senhor pode tocar uma pra gente? Reinado, coroa, tudo isso o Baião me deu. Estrela de ouro no meu chapéu, roupa de cores de pão. Como um milagre caído dos céus, fizeram-me Rei do Baião. Reinado, coroa, tudo isso o Baião me deu. Estrela de ouro no meu chapéu, roupa de cores de pão. Como um milagre caído dos céus, fizeram-me Rei do Baião. Ainda me lembro do tempo que a gente passava no meio do salão. Mas hoje está tudo mudado devido ao reinado do meu Baião. Percorri o mundo inteiro pra ver se encontrava um estilo melhor. Mas até no estrangeiro esse bom brasileiro também é o maior. Reinado, coroa, tudo isso o Baião me deu. Estrela de ouro no meu chapéu, roupa de cores de bom. Como um milagre caído do céu, fizeram-me Rei do Baião. Reinado, coroa, tudo isso o Baião me deu.
programa Luar procurou saber dos artistas paraibanos qual a importância do Luiz Gonzaga e a contribuição dele para as suas carreiras. É o que a gente vai ver agora. Bom, eu acho que eu estou aqui graças a Luiz Gonzaga, né? Porque meus pais diziam que com 5 anos de idade, a gente foi ali de Monteiro para Arco Verde, Pernambuco, que tinha familiares lá, e coincidentemente chegamos em Arco Verde e ia ter um show do Luiz Gonzaga em praça pública, né? E meus pais diziam que eu estava no braço do meu pai querendo descer e ele com medo de me soltar na multidão, acabou me soltando, me perdeu, junta todo mundo para procurar o menino. Lá estava eu no pé do caminhão vendo Luiz Gonzaga fazer um show. E meu pai dizia que a partir daquele momento eu fiquei aperreando por uma sanfoninha e nunca pensei de chegar aqui a esse ponto não, mas Deus tem um propósito de tudo. Eu acho que ele me levou ali para ver Luiz Gonzaga, para que eu fosse, no futuro, um dos discípulos dele, né, que pudesse dar continuidade à obra dele. E eu tenho feito isso com muito orgulho. Não é fácil, mas a gente tenta. Olha, tanto Luiz Gonzaga, Zito Borborema, Marinês, Jacques do Pandeiro, Jacinto Silva, olha, é tanta gente que influencia aqueles que se propõem a cantar o forró tradição, certo? A tradição sempre teve de vento em polpa, e quem não gosta de forró tradicional está dando polpa no vento. É forró pé, cabeça, ponta. Inclusive, na década de 90, eu já gravei forró bodologia para dirimir algumas dúvidas, né? Porque tem aqueles ricos, naquele pessoal, uma grande parte no espaço celestial iluminando aqueles forrozeiros mesmo, fazer cultura com honestidade. Que esse país está tão esculhambado que existe até uma desonestidade cultural. Existe o TO, o TT, TO para tirar onda, TT para tirar de tempo. E com Gonzaga, trio nordestino, Jacques, Zito Borborema, Manezinho Araújo, Zé do Norte, paraibano, quer dizer, aqueles que não estão muito na mídia estão na mídia. Olha, a coroa do rei do ritmo é Jacques e a coroa do rei do Baião, Gonzagão. Mas vem os outros que orbitam. Tem muita gente nova por aí se propondo a cantar esses forróis que não precisa de adjetivo. Então a gente está muito bem obrigado. Inclusive, esse evento que eu participei de todas as edições, né? E outras edições que se propõem a cantar forró. E acabar com essa conversa e dizer SOS forró, SOS forró, o nosso forró nunca teve com esse problema. Aí inventam, né? Começa a fazer uma filosofia tupiniquim e depender o que não precisa ser depender. O escudo do nosso forró é muito forte. Então nós estamos de parabéns todos e que fazem eventos por esse Brasil afora. Não é só local, esse evento mesmo do Troféu Gonzagão já está internacionalizado, rapaz. É forrozeiro de toda parte, todo canto, e todas as faixas etárias, principalmente a criançada. Quer dizer, para o ano, por exemplo, vem aí o centenário do Jacques do Pandeiro, né? Ele completando um século. Aí assim vem, a gente vai fazendo história com esse povo. Tem muitos eventos por aí no geral e particularmente esse, que é um dos pioneiros que se propõe. E outra coisa, como diz a turma jovem, né? Bombom, né? E a ver quando eu falo em jovem, eu falo em rock. Eu sou mais um roqueiro autêntico que um travesti de forrozeiro. Tem muito forrozeiro aí cantando forró à força, dizendo que está dando força pro forró. É um pessoal que está criando os problemas, que eu não preciso. O forró nosso, tradicional, está de vento em polpa. E como eu disse, quem não gosta de forró, que dê polpa no vento. Luiz Gonzaga é o pai de todos os forrozeiros, né? Não tem como falar em forró, não falar de Luiz Gonzaga. Afinal, foi ele que levou essa música para o Brasil inteiro. Ele é a maior referência, não só no Brasil, como no mundo, né? Se fala de forró, é Luiz Gonzaga. Então, ele é importante para todos nós. Ele é importante para quem toca sanfona, ele é importante para quem toca triângulos, zabumba, para quem canta. Não tem como não ter músicas de Luiz Gonzaga no repertório, porque não dá, tem que ter. Seja uma, seja duas, sempre tem Luiz Gonzaga no nosso repertório. Todo mundo conhece alguma coisa de Luiz Gonzaga. Ah, mas engraçado, eu conheci um pessoal do Mato Grosso, eles não sabiam o que era forró. Aí eu cantei Asa Branca. Aí, tá, sei. Então, assim, quem não conhece forró, conhece Luiz Gonzaga. Carlos, qual é a importância de Luiz Gonzaga e a contribuição dele para a sua carreira como músico? Luiz Gonzaga é substância para a carreira do cantador nordestino, para qualquer um que seja. Quando eu me arvorei a ser cantor e lançar músicas ao público, ao vento, Gonzagão estava presente desde o início. Quando eu estava morando fora do estado e com aquela saudade imensa de voltar, toda vez que eu via Gonzagão era um arrebate, era um arrebatamento para o Nordeste, para as minhas raízes, para as minhas origens. Então, não dá para viver artisticamente sem Gonzagão, sem a ideia máxima do cantador Gonzaga, sem a imagem que Gonzaga fez da sua própria terra, né?
a invenção que Gonzaga fez do Nordeste, que é maravilhosa e que todos nós consumimos e que nos nutre, né? Eu tenho até um verso que diz assim: obrigado, meu baião, pela força que tenho. Obrigado, meu baião, pelo som que vem do povo, pelo belo, pelo novo, pela luta, pelo chão. Obrigado, Gonzagão, do verso do meu engenho, com toda a força que tenho. Agradeço o meu baião. Eu acho que se não existisse Luiz Gonzaga, não existiria forró na minha vida. Porque eu comecei a tocar sanfona imitando Luiz Gonzaga na escola, né? Com 11 anos de idade. Aí me apaixonei de uma forma que hoje não sei viver sem a música e sem o forró. Então, Luiz Gonzaga é simplesmente tudo. Você acabou de assistir alguns depoimentos de artistas paraibanos que falaram sobre a importância de Luiz Gonzaga para suas carreiras e também para a música nordestina. E no programa de hoje ainda tem muita conversa, mas agora a gente vai dar uma pausa. Vamos encerrar esse primeiro bloco com música. Pode ser, Luizinho? Pode sim. Então a gente volta já já. Ranchinho de paia que abriga você nas paias do coqueiro que só a lua nos vê. Ranchinho de paia onde tudo é amor, a beleza da praia e o canto do pescador. Ranchinho de paia onde o chão é de areia, onde nós dois se agasalha, nessa casinha tão feia. Mas pouca gente é feliz como nós. Um canta pro outro e do vento escutamos a voz. Mas pouca gente é feliz como nós. Um canta pro outro e do vento escutamos a voz.
Você sabia que na UEPB tem curso gratuito de inclusão para a terceira idade? É a Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. O curso visa a melhoria das capacidades dos idosos nas áreas de saúde, educação, cultura e lazer. E a UAMA está presente nos campos de Campina Grande, Lagoa Seca e Guarabira. É a UEPB garantindo qualidade de vida na maior idade. Voltamos com o segundo bloco do programa Luar, que nessa primeira temporada está falando sobre Luiz Gonzaga. E nós estamos no Museu de Arte Popular da Paraíba, que é mantido e administrado pela Universidade Estadual da Paraíba, mais conhecido como Museu dos Três Pandeiros. Aqui nós podemos encontrar um pouco da cultura nordestina, desde o artesanato, a literatura de cordel e também a música regional. Vamos continuar nossa conversa e nesse segundo bloco nós temos aqui o Rangel Júnior, que é cantor, compositor e também é professor e reitor da Universidade Estadual da Paraíba. Também está aqui e vai conversar um pouco com a gente sobre o Luiz Gonzaga. Rangel, bem-vindo ao programa Luar. Obrigado, um prazer. Vamos conversar, sim. Vamos conversar, então vou começar aqui conversando com o Rangel, Já? porque o forró, mesmo passando por muitas modificações, desde o pé de serra para o forró estilizado, Luiz Gonzaga ele consegue ser grande referência para os novos músicos, não é isso? Como isso ainda é possível, né? Como que isso ainda é possível, mesmo a gente tendo todas essas transformações, novos artistas surgindo? A história da arte no mundo inteiro, da arte, da literatura, de modo geral, todas essas expressões artísticas, ela é povoada de centenas e milhares de criadores de arte. Entretanto, alguns se diferenciam da maioria, se destacam da maioria, se descolam dessa maioria. E esses que conseguem fazer isso é porque conseguiram fazer uma grande diferença. E essa diferença geralmente vem em forma de novidade, de síntese, de capacidade de criar algo não somente diferente dos outros, mas de criar, digamos assim, um conjunto de uma obra que possa perdurar por décadas, séculos, quem sabe. Na música, por exemplo, a gente tem... Eu acredito que na história da música de orquestra, a música de concerto, né, a música sinfônica de modo geral, devem ter aí milhares de compositores no mundo, mas você conta nos dedos os que se transformaram em clássicos. Às vezes alguém diz música clássica, mas não é música clássica, é música erudita, é música de concerto, é música de orquestra. Clássico é aquilo que atravessa décadas se tornando referência para os que vêm atrás e que se espelham naqueles para construir sua obra. Então, Luiz Gonzaga é um clássico, nesse aspecto, ou seja, ele criou uma obra diferenciada. Luiz Gonzaga, por si só, ele não é inventor de muita coisa, ele foi síntese, ele conseguiu sintetizar algo que um fazia um pedacinho aqui, outro fazia um pedacinho ali, outro acolá, outro pedacinho. Ele conseguiu juntar esses elementos todos, aí sim, aí ele traz uma síntese que é o forró de um jeito muito parecido com o que se faz ainda hoje. Ou seja, alguém que fez uma obra há 70 anos, por exemplo, começou a elaborar uma obra musical há uns 70 anos atrás, quase 80 anos atrás, por exemplo, e depois aí nos anos 40, 50, se consolida como um modelo, e até hoje todo mundo se inspira nele, imita, copia, ou tenta copiar, né? Mas, acima de tudo, bebe naquela fonte, porque ele, tão somente do ponto de vista da estética, como da obra vasta que ele deixou, é, de fato, instrumento de inspiração para muitas gerações, e certamente há de perdurar por muito tempo, quem sabe eternamente. E é isso que é um clássico. Assim como um Beethoven na música de concerto, assim como um Handel, assim como um Tchaikovsky, como um Chopin e tantos outros, né? Então, Bach, não pode deixar de falar de Bach, não é porque eu gosto de Bach, não, é por causa de Johann Sebastian Bach, né? E tantos outros, Mozart, e eles criaram essa obra. Então, no caso, por que essas obras atravessam 300 anos, 400 anos e as pessoas continuam cultuando? Porque são clássicos. Então, eu acredito que Luiz Gonzaga, eu espero estar vivo para ver daqui uns 200 anos, 300,
Luiz Gonzaga certamente estará sendo cultuado também como um clássico da música popular nordestina. Então a gente vai voltar aqui mais uma vez para o Ajalmar e para a Rilávia, né? Porque no início, no primeiro bloco, nós falamos sobre o surgimento do Troféu Gonzagão, né? Que surgiu com essa ideia de homenagear os artistas da nossa terra, mas o troféu ele também tem um viés ligado ao amor de vocês para o forró. O Ajalmar também é compositor? Sim, logicamente que você não consegue desenvolver um trabalho desse, uma coisa que é tão amada pela sociedade de modo geral, pelo público de modo geral, sem você ter uma intimidade. Essa intimidade, esse amor, realmente é que nos prende a fazer isso, porque até as dificuldades são imensas. Nós temos que contar com parcerias de pessoas sensíveis, então o EPB tem sido, você vê, quem organiza um programa desse nível, para colocar para a sua comunidade estudantil e de modo geral e para o Brasil, porque tem um alcance, uma sensibilidade de um ritmo, de uma história musical que se perpetuou. Então, o troféu anda nesses meandros. Por quê? Porque quando a gente vê, em termos de cultura nacional, nós só temos que alcançou destaque mundial o samba, o frevo e o forró. As outras culturas, que, por exemplo, quando você tem o cururu, vamos dizer, o vaneirão, eles são muito mais regionais, eles não conseguem alcançar uma dimensão mundial. Então você vê hoje a música do Luiz Gonzaga, o forró, ele é tocado na Europa inteira, nos Estados Unidos, no Japão. Você vê grupos de coreanos cantando a música em coreano, você vê árabes cantando as músicas de Luiz Gonzaga em árabe. Então, isso tem uma repercussão e tem uma vitalidade, uma permanência incrível. E isso se dá por essa diferenciação que o Rangel colocou, desse homem que fez essa síntese e que, através de uma sanfona, a sensibilidade de botar do lado ali, do lado grave, botar um triangulinho e do lado agudo botar um zabumba, deu um swing que redimensionou a música nordestina. Quer dizer, ele compilou a música nordestina. Esses traços existiam, mas ele organizou tudo isso numa obra que diz tudo das nossas raízes de estudo. E todos os comportamentos do nordestino estão ali na enciclopédia gonzaguiana. Agora, Luizinho, você é de uma família de sanfoneiros, né, a família Calixto, e teve contato com o Luiz Gonzaga. Você já falou um pouco desse contato com ele, mas você podia falar um pouco mais como foi essa sua relação com o Rei do Baião? Olha, foram momentos inesquecíveis, né? E eu não estava esperando por isso. Eu encontrei com o seu Luiz a primeira vez, como já falei, aqui num show que fiz, eu tinha 15 anos de idade. Mas depois disso, o seu Luiz, quando vinha a Campina Grande, e às vezes eu encontrava com ele passeando pelo centro. Numa das vezes eu encontrei com ele, e ele virou assim, olhou com a cara bem feia. Aí eu olhei assim para ele, seu Luiz, é Luizinho Calixto. Aí ele disse, está pensando que eu sou cego? Eu já vi. Ele disse, está fazendo o quê? Eu disse, estou aqui, estou acompanhando seus passos. Aí ele disse, me leve lá na sua casa que eu quero ouvir as histórias do seu pai e tomar o cafezinho da sua mãe. Então, assim, de vez em quando ele vinha aqui, ia lá em casa conversar, tomar café. O ruim é que a casa enchia de gente e ele ficava meio incomodado, mas ele entendia que era assim mesmo, né? Para quem era o Rei do Baião. E toquei zabumba para ele também, uma época que ele veio tocar aqui no Campinense Clube. Toquei triângulo para ele no Recife. Toquei pandeiro para ele na Rádio Globo, no programa do Adelson Alves. Tive algumas vezes lá no apartamento dele, na Ilha do Governador. Então,
por exemplo, antes dele falecer, encontrei com ele várias vezes lá em Fortaleza. Foi quando ele me presenteou com a última sanfona que ele tocou. E foram, assim, momentos assim, incríveis, né? A gente conversando. E ele me fazia muitas perguntas. E perguntava sobre meu pai. E perguntava, viu, compadre Zé, como vai? Faziam 2 dias que ele tinha encontrado com o Zé Calixto, porque ele queria conversar, ele gostava muito de conversar. Aí ele perguntava, Zé Calixto tem gravado? Eu disse, tem, seu Luiz. E o senhor não sabe que ele tem gravado? Ele disse, não, sei não. Ele tinha conseguido gravação para o Zé Calixto, isso há 1 mês atrás. Eu não me lembro disso não, mas era só para tirar onda. Ele se lembrava. Então, assim, ele era muito piadista, gostava muito de piada, e eu contava muita piada, e as histórias de sanfonas de 8 baixos, de acordeon, disso, daquilo. Então, a gente conversava muito. É lógico que eu não puxava muito por ele, porque eu ficava meio cabreiro em puxar, porque se falasse alguma coisa que ele não gostasse, o toco estava na ponta da língua. Então, foram momentos assim, muito bons. Quando eu ganhei a sanfona, ele chegou, eu estava tocando uma música e ele chegou, sentou, eu não vi que ele tinha chegado, porque eu estava no escritório de um amigo, de cabeça baixa, olhando aqui para o teclado. As pessoas passavam e eu não ia olhar para a cara de quem passava. E ele chegou, sentou, mesmo de frente. Aí quando eu olhei que tinha uma pessoa de frente assim, mesmo tocando, quando eu levantei a cabeça, vi que era ele, parei, né? Aí ele disse, não pare não, prossiga. Eu falei, não, seu Luiz, meu instrumento é folha de 8 baixos, não é acordeon, isso aqui é só para encher linguiça. Aí ele disse, pois continue enchendo a linguiça. Aí eu disse, mas seu Luiz, eu não toco acordeon, isso é, toque, rapaz, deixa de ser besta. Aí eu vou tocar o que? Ele disse, qualquer coisa. Aí eu toquei lá alguma coisa e tal. Aí ele disse, poxa, rapaz, você toca bem. Por que é que você não se dedica? Seu Luiz, eu não toco acordeon, meu instrumento é sanfona de 8 baixos. Aí ele alterou a voz, né? Eu sei, rapaz, mas por que é que você não se dedica? Não, porque eu não tenho acordeon, meu instrumento é folha de 8 baixos. Eu insistindo, ele já sabia. Mas aí ele foi, eu escutei ele comentar com o dono do escritório, ele disse, rapaz, eu já dei mais de 300 sanfonas e eu tenho uma sanfona lá, estava procurando um besta. Porque eu já encontrei esse besta. Aí, mas eu não dei importância para aquilo, não achei que aquilo fosse comigo. Foi com poucos meses depois, aí ele arriou, né? A doença tomou conta. Aí eu recebi uma ligação, só, seu Luiz está aqui, está querendo falar com você. Aí eu fui lá. Cheguei lá, ele disse, olha aqui, era uma sanfona que estava dentro de uma caixa. Aí eu falei, estou vendo. Aí ele disse, abra. Aí eu fui abrir a caixa da sanfona, só fiz abrir. Aí ele olhou assim para mim e disse, tira a sanfona, rapaz. Aí eu tirei a sanfona, botei ela aqui. Aí ele olhou e deu uma risadinha assim, mas é danado. Toque, rapaz. Eu, tá bom, eu vou tocar o quê? Qualquer coisa. Aí eu fui, toquei alguma coisa lá, meio que acanhado. Aí eu vi que ele estava meio que debilitado, precisando descansar. E eu não quis forçar muita barra. Ele disse, olha, essa sanfona eu trouxe para você. Você cuide bem dela, porque foi a última sanfona que eu toquei com ela, eu não vou tocar mais. E é como eu disse, eu estava procurando um besta e o besta é você. A sanfona eu trouxe para você, toque aí e tal. Eu disse, tudo bem, seu Luiz. E para fugir um pouco daquela coisa, porque eu estava meio travado, muito emocionado, é claro. Eu disse, seu Luiz, canta uma música para mim. Aí ele disse, que música é? Eu falei, A Sorte é Cega. Aí ele disse, como é? Aí eu fiz a introdução da música esperando ele cantar, né? Aí fiquei esperando, ele não cantou. Ele ficou. Aí eu comecei, meu amor, quando te vejo, fico a suspirar. Por que é que tu não vê que eu vivo até esperar? Cantei a música toda, aí ele começou a chorar. Quer dizer, desceu aquela lágrima do rosto dele, aí foi que eu travei, né? Aí
Quando eu travei, isso eu ainda estava tocando a música. Quando eu travei, assim, que eu vi que ele estava muito emocionado, eu parei. Aí ele engoliu o choro e disse, não pare não. Aí eu prossegui tocando a música toda. Acho que só Deus sabe como foi que eu terminei de cantar a música. E quando terminei, eu estava em frangalhos. Aí ele disse, puxa, rapaz, você me fez assim uma emoção muito grande. Eu me lembrei de coisas que realmente aconteceram comigo. Ele disse, olha... Aí eu falei, seu Luiz, o que é que eu posso fazer pelo Senhor, pelo presente que eu ganhei? Aí ele disse, reza um Pai Nosso e uma Ave Maria para mim, que eu estou precisando muito. Só isso. Aí eu travei total. Peguei a sanfona, saí dali, entrei no carro. Quando eu entrei no carro, aí disparei. Foram assim momentos assim, só chorando sozinho. E quando eu cheguei em casa, foi isso que eu fiz. Eu chamei a minha esposa e ficamos de joelho e rezamos um terço todo para ele. Depois disso eu não tive mais coragem de visitá-lo, só na hora do último adeus, né? E o Luiz Gonzaga, ele era um artista que se reinventava. Nós podemos dizer que ele era um artista que se reinventava. Ele não tocava só o baião, né? Ele já tocou valsa, o shot, além do baião também. Então, nós podemos considerar, então, o Luiz Gonzaga como um artista que se reinventava? Sem dúvida nenhuma, porque Luiz Gonzaga, o primeiro instrumento dele foi uma sanfona de 8 baixos. Poucas pessoas sabem disso. Luiz Gonzaga, Sivuca, Dominguinhos, o primeiro instrumento deles foi uma sanfona de 8 baixos. Então, Luiz Gonzaga, ele tocava acordeon. Tem pessoas que desconhecem do músico Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tocava acordeon, quando ele pegava na sanfona para tocar, ele fazia coisas que ninguém até hoje nunca fez, nem parecido. Dominguinhos disse, Luiz Gonzaga não tem quem acompanhe seu Luiz tão bem quanto ele mesmo se acompanha. Então, seria necessário o cara ter um conhecimento profundo daquilo que ele fazia e do que ele queria fazer mais. Então, o Luiz Gonzaga era um músico extraordinário. Você não é à toa que hoje em dia eu tenho a oportunidade de viajar muito e escuto as pessoas falando sobre Luiz Gonzaga. Eu toquei no Teatro Municipal, na cidade de Praia, em Cabo Verde, na África, e as pessoas não tiravam o nome de Luiz Gonzaga da boca. Lá estava o presidente, estava Cesária Évora, e tinha mais gente lá ligado à música que eu não consigo me recordar quem era. E todo mundo falando sobre Luiz Gonzaga, ninguém tirava o nome de Luiz Gonzaga da boca, até hoje. Aonde eu vou, as pessoas falando sobre Luiz Gonzaga, sobre a importância de Luiz Gonzaga, o músico Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tocava sanfona muito bem. O cara que faz um negócio desse, Avial. Cara, para fazer um negócio desse, é preciso tocar muito. E Luiz Gonzaga tocava muito. Interessante isso que o Luiz está falando, porque a gente tinha muita intimidade com o Dominguinhos, e Dominguinhos era aquela sumidade, né? De sanfona, respeitadíssimo, cada coisa, mas ele era de uma humildade e de uma generosidade imensa, e a gente ele dizia isso que o Luizinho está falando, que Luiz Gonzaga tocava, mas Gonzaga, mais Luiz, né, Dominguinhos, mas você tocava mais do que... Você toca muito mais do que Luiz Gonzaga? Ele disse, não, eu nunca toquei. Luiz Gonzaga era excelente músico, toca muito mais que eu. Sempre disse isso. Ele reclamou. Ele deu carão em minha massa. Que é isso? O que se conhece mais de Luiz Gonzaga é a parte dele já dos anos 70, 80, quando ele volta à cena e ele volta quase como cantor. Verdade. O lado sanfoneiro dele foi posto para o segundo plano e o lado intérprete, cantor, passou a ser mais destacado, né? Mas daí para trás, a obra dele tem um destaque muito grande da criação da sanfona, né? Do trabalho. Mas, licença entrar um pouco, o que eu acho grandioso em Gonzaga, e eu acho que é por isso que a gente faz questão de enaltecer a música nordestina, é o amor que ele tinha ao Nordeste. É uma coisa assim impactante.
onde ele chegava, ele deixava a marca. E hoje nós somos conhecidos e respeitados também por causa dele. Porque tem aquela história, todos os livros diz que ele amou os animais, que ele falou dos animais, cantou o amor, os amores da vida, as plantas, ele cantou, ele falou da política. Quer dizer, a visibilidade dele daquela época era muito grande. Só que ele tinha aquilo como uma defesa pessoal a respeito de todos os nordestinos. Eu acho que é por isso que também a Jamaica já leu um pouco e vivenciou, e todo mundo que a gente conhece, no fundo, é a sensibilidade dele que está acima de tudo isso. Esse amor foi tão grande que você sabe que tudo que faz com muita vontade, com muito amor, ele naturalmente ele é muito grande. Então, acho que é por isso que também ele é tão grande e inesquecível. Para tornar ainda mais inesquecível aí a obra do Luiz Gonzaga, a gente pode ouvir Luiz Gonzaga aqui no programa Luar? Pode sim. Então, pouca gente sabe, mas Luizinho é Luiz Gonzaga. Né? É, Luiz Gonzaga. Vamos cantar? Você. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração, vamos nós! Lá vê, 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 lá vê. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu vejo não. E a alegria no coração, lá vê, 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 lá vê. E a música não para aqui no programa Luar, porque é hora do quadro Cantando Gonzaga. Logo em seguida tem intervalo e nós voltamos já já. Eu penei, mas aqui cheguei. Onde
na Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba que estudantes da graduação realizam a parte prática, tudo com a supervisão dos professores. Quem mais ganha com o serviço da UEPB é a comunidade. São oferecidos atendimentos fisioterápicos em 9 áreas de atuação. Por mês, são atendidos cerca de 300 pacientes, que realizam o tratamento gratuitamente no Campus 1, em Campina Grande. É a UEPB promovendo saúde. Estamos de volta com o último bloco do programa Luar. Hoje estamos falando sobre a imortalidade de Luiz Gonzaga, o artista que cantou o Nordeste. Falando dessa imortalidade, nós estamos aqui nesse terceiro bloco com o Lincoln, que é filho do Ajalmar e da Rilávia. Lincoln, começa aqui, ó. Chegou no programa, já começa falando. Fala um pouco pra gente, você que toca pandeiro, também tem uma paixão aí pelo forró. Conta um pouco pra gente sobre essa influência, tanto do Luiz Gonzaga, também dessa paixão que os seus pais passaram pra você. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e participar também aqui indiretamente no programa. E assim, eu digo eu até me emociono um pouco, porque entre aspas eu gosto de forró, e mesmo sem querer eu tinha que gostar. Porque eu digo a todo mundo, eu nasci dançando forró desde a barriga da minha mãe. Ela ia pros forróis, ela e meu pai. E assim, eu sempre nasci com essa parte dessa a genética muito forte forrozeira. O meu avô gosta muito de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga gravou até um jingle para o engenho dele. E o que mais me fez gostar de forró, no sentido geral, era assim, eu ia sempre para as festas com meus pais e eu vi eles muito dançando forró, 3, 4 horas, como todo mundo fala, que eles paravam o Vale do Jatobá, que todo mundo, onde chega, diz, rapaz, eu conheço esse casal, você não é do Vale do Jatobá? Aí nós somos. Aí, quer dizer, o que me emociona era sempre a dança, no caso, a sincronia e o amor, não só na dança, mas o amor no forró, na melodia e o amor pelos artistas. É tanto que eu digo que o troféu, ele não nasce, não é nenhuma simples dança, que foi o maior fruto, mas foi do amor que eles deram aos artistas, a maneira que eles cativaram eles, e que todos os artistas se comovem, se emocionam e retribuem da mesma forma, porque sabem que é tudo verdadeiro. A gente não tem nada assim entre as oferecer, a não ser as boas conversas, as histórias e como eu falo mais uma vez, o amor que a gente pode proporcionar a eles. E eu acho que de uma certa forma, essa parte de meu pai ser compositor, minha mãe e dançarino, e minha mãe também, a gente é de uma genéticazinha. Toca a sanfoninha também. Tá estudando, tô sabendo. Tô pegando a sanfona assim, porque para conciliar com a engenharia é difícil, mas a gente persiste. E meu pai já tocava pandeiro faz muito tempo, e para eu pegar não foi 1 hora, eu acho que eu aprendi pandeiro. 1 hora eu aprendi pandeiro. Vocês dois são 2 piolhos de forró, mano. Então, falando desse amor aí pelo forró, nós podemos celebrar com música, Luizinho? Sim, senhora. Então, vamos lá com o nosso coral aqui do Luar. Está relho malvado, embora a burrana gema, quero rever os antigos tropeiros da Borborema. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus fardos de pele algodão. Passo moroso, só fome calor, pois tudo atropela os passos da tropa. Vira o chicote, cortando seus lombos, se assassina nas pedras aos tombos.
acende a poeira e o sol que desaba ao longo do caminho que nunca se acaba. Tá virado. Estrada veio malvado, embora do rama gênero, quero rever os antigos tropeiros da Borborema. Tropeiros da Borborema. E assim caminhavam as tropas cansadas, e os bravos tropeiros buscando pousada. Nos anjos de aguadas, os tempos de outrora, saindo mais cedo que a barra da aurora, em busca da terra que tanto se expande, e que hoje se chama de Campina Grande. Foi grande por eles que foram os primeiros, ó tropas de bus, ó velhos tropeiros. Aqui no entorno do açude. Bem baixo. E falando aqui agora, viva Campina Grande, falando dessa representatividade de Luiz Gonzaga, né? Como nós podemos definir Luiz Gonzaga hoje, Ajalmar? Luiz Gonzaga, hoje, ele se caracteriza como definiu Rangel, o clássico. E ele é um clássico que a gente sente que vai se perpetuar por muito tempo, até mesmo porque a gente vê, numa iniciativa dessa, por exemplo, a gente vê a continuidade dessa obra e, principalmente, porque eu me preocupo muito com essa turma que está chega jovem na universidade. Então, eles têm esse caminho para ter contato com essa obra. É impressionante, a gente foi agora ao Sudeste, nós fomos ao Sudeste para o Woodstock, e lá tem festivais de forró continuamente, mas são festivais assim que eles chamam, por exemplo, Antônio Barros e Cecel. Eles cantam todas as músicas de Antônio Barros e Cecel. Eles levam o trio Mossoró. Eles sabem de todas as músicas do trio Mossoró. Eles sabem de todas as músicas de Jacques do Pandeiro. Eles sabem de tudo de Gordurinha. Então, é uma turma jovem. Lá não tem, o velho lá era eu. Sandrinho já estava se achando velho lá também. Porque é tudo uma turma muito jovem, toda muito bem informada. A gente concluiu assim, poxa, deve ser pelo seguinte, quando a gente nasce no Nordeste, a gente já tem contato com essa cultura e acha que sabe de tudo. Como eles são de fora e se identificam com essa cultura, então eles dizem, eu não sei de nada. Mas eles mergulham tanto e eles se informam tanto que eles acabam sabendo muito mais do que nós aqui. E é isso que está acontecendo, esse movimento no Sul-Sudeste, e que invadiu toda a Europa, que inclusive Sandrinho já participou de vários festivais também na Europa, ele é avassalador e ele é a representatividade atual do forró. O meu apelo, a minha mensagem é que a turma jovem faça como eu fiz com os Beatles. Eu amava o forró, mas deixar de reconhecer Beatles era impossível. Então você pode gostar, ser eclético, gostar de qualquer coisa, mas bebam dessa fonte, que a riqueza melódica, a riqueza poética, a riqueza sentimental que essa música traz, ela é realmente grandiosa. Então agora, Luizinho, você teve esse contato com o Luiz Gonzaga, como a gente já falou antes, e o Luiz Gonzaga ele foi e é um dos grandes nomes da nossa música popular, cantou e representou a música nordestina. Agora conta pra gente qual a lição ou o exemplo que Luiz Gonzaga deixou para você se tratando da música. Luiz Gonzaga, para mim, é como se fosse um roçado onde não existe seca, é só fartura, porque tudo que nós precisamos dentro da música, a gente vai no roçado e apanha. É como se fosse um tempero para a sua comida. Então, Luiz Gonzaga continua nos alimentando, porque Luiz Gonzaga, dentro do nosso gênero, ele não fez nada
assim que diga, olha, isso não está bom, isso está ruim, isso não presta. Então, tudo que Luiz Gonzaga fez dentro da música, tudo foi muito bem feito e continua sendo reaproveitado até hoje. Eu me lembro que no ano do centenário de Luiz Gonzaga, eu contei umas 15 gravações, todas em homenagem a Luiz Gonzaga, devido ao centenário. Então, eu gravei um CD todo instrumental, só com músicas de Luiz Gonzaga. Instrumental, não cantei nada. Aí o cara disse, você vai esperar vender muito? Eu digo, se não vender muito, mas vou vender. Porque é o centenário do Rei do Baião. Só que eu deitei o cabelo, porque os outros 14, todo mundo cantou. Como eu não cantei, o único disco instrumental que tinha era o meu, deitei o cabelo. Vendi, quer dizer, com a música de Luiz Gonzaga, né, instrumental. E eu não gravei nada dele, assim que ele tenha gravado instrumental, como foi o caso, aquela música que eu toquei aqui, né, Caxangá, a outra, 13 de dezembro, que foi data do aniversário dele. Eu toquei as músicas cantadas por ele, mas toquei instrumentalmente com um fole de 8 baixos. Então, Luiz Gonzaga, outro dia eu estava vendo a gravação de um grupo de choro do Japão, tocando músicas de Luiz Gonzaga, com um arranjo que eu nunca tinha escutado igual. Eu ouvi Caetano Veloso solfejando Asa Branca e fiquei impressionado. Aquele cantor Dami Rousseau, sei lá como dizem, cantando música de Luiz Gonzaga, quer dizer, né? Luiz Gonzaga, ele tem tipo Bombril, tem 1001 utilidades, né? Quantos anos fazem que Luiz Gonzaga se foi, mas a obra dele continua e vai servir para os meus bisnetos, porque meus filhos já estão dando sequência, gostam muito de forró e não aceitam, ouvem outros gêneros, né? Curtem outras coisas, mas não param de curtir Luiz Gonzaga, nenhum dos dois. E por aí vai, eu já tenho sobrinhos bisnetos, que eu tenho um sobrinho bisneto que pegou um fole de 8 baixos, a primeira música que ele aprendeu a tocar foi Asa Branca, é mole, um sobrinho bisneto. Então por aí vai, isso é motivo de alegria para mim, porque Luiz Gonzaga continua, né, deixando sua semente, mesmo naqueles roçadozinhos pequenininhos, né, que está começando a surgir, quer dizer, a primeira semente que foi plantada naquele roçado já está começando a frutificar, não é isso? Então, Luiz Gonzaga é tudo isso e mais algumas coisas. Luiz Gonzaga tem tanta coisa. Eu me lembro de uma história, assim, que se eu tiver tempo para contar, se não tiver, diga que eu não conto. Eu estava no velório de Luiz Gonzaga e apareceu um cara lá chorando e contando uma história, que Luiz Gonzaga estava lá no Parque Asa Branca, estava sentado, e apareceram umas 20 pessoas assim na frente do Parque Asa Branca. E só para vocês verem quanto Luiz Gonzaga era caridoso, era um ser humano fora de série. E aquelas 20 pessoas estavam ali na frente e ele perguntou, o que é que aquele povo quer aqui? E me parece que foi o Joquinha que disse, ô tio Gonzaga, o pessoal está aí, precisando de apoio, porque a seca está grande, tá, e o pessoal está aí, está necessitado, o senhor não já sabe como é que é a situação? Aí ele disse, poxa, o que é que eu posso fazer? Eu posso mandar eles entrar e mandar fazer comida para eles. E os outros que não vieram? Quer dizer, ele não era só aqueles, ele estava preocupado com os outros que não vieram. Nisso parou um cara, né, pararam duas carretas carregadas com madeira. E o cara veio com a nota, chegou assim e disse, aonde é que eu coloco essa madeira? Aí o seu Luiz Gonzaga olhou assim para a cara dele e disse, sou eu que sei? Aí o cara disse, se o senhor que é o dono não souber, quem é que vai saber? Ele disse, eu sou o dono dessa madeira aí? Tem duas carretas de madeira aí. É minha mesmo, sério. O senhor comprou tem uns 3 meses. Não estava pronta, só vieram ficar pronta agora e nós trouxemos. Aí ele olhou, viu a nota e disse, e eu vou pagar a conta? O cara disse, não, o senhor já pagou, tem que pagar mais nada, é só receber. Aí ele disse, tá bom, peraí, disse, Joaquim, vamos ali.
Aí saíram, foram lá no armazém do Zito Urbano, que foi o cara que comprou, depois da morte de seu Luiz, o Gonzaguinha, ele que tinha comprado tudo que era de seu Luiz lá em Exu, que Zito também já faleceu. Mas continua, a família dele continua usufruindo, porque foi o último proprietário. Aí Zito tinha um armazém muito grande. Seu Luiz chegou lá e contou a história para Zito. E Zito disse, o que é que o senhor quer fazer? Aí ele disse, olha, eu queria trocar essa madeira todinha por mantimento. E assim foi feito. As carretas foram lá, isso o cara contou chorando. E o cara que contou chorando era um dos tais que estava ali no meio do pessoal, com fome, necessitado. E seu Luiz trocou a madeira toda por mantimento, e o mantimento ele distribuiu com as pessoas. A madeira ele tinha comprado porque ele tinha uma fazenda em cima da chapada, e o gado dele estava fugindo para invadir o terreno alheio, para ir pastar no terreno alheio. E para evitar a confusão, ele comprou a madeira para cercar. Mas devido à necessidade, ele trocou a madeira toda por mantimento para matar a fome do pessoal, que era mais importante. E assim ele distribuiu com todo mundo. Não ficou ninguém sem uma ajuda dele. Ele trocou a madeira todinha por aquilo. Então, são histórias interessantes que muita gente não conhece. Quando eu soube, eu chorei. Quer dizer, quando eu soube, não, quando eu vi o cara contar, eu chorei, assim, porque realmente foram coisas que muitos poucos nordestinos ou pernambucanos não sabem dessa história do Luiz Gonzaga. Eles não sabem nem da metade. Luiz Gonzaga fez isso, e tem outros tantos de história que eu sei, coisas que eu também não sei, que Luiz Gonzaga fazia. Luiz Gonzaga chegou aqui na casa da minha mãe, ele queria derrubar a casa e construir outra, tá entendendo? Tudo para ajudar, porque ele gostava de ajudar. Ele já andava com o meu irmão, que conviveu muito mais tempo com ele do que eu, falava que ele andava com esse bolso aqui, um pacote de dinheiro, esse bolso aqui, outro pacote de dinheiro. Então, aonde ele tinha bolso, calça, camisa, ele andava com um pacotinho de dinheiro, que ele encontrava um amigo, um conterrâneo, chegava lá, botava no bolso do cara, o cara quer ir. Isso aí. Mas seu Luiz quer ir. Você é besta, rapaz. Dá para tomar um café, comprar um presente para tua filha mais nova aí. E ele fazia isso, ele era assim. E nunca foi político, nunca se candidatou a nada, tá entendendo? Mas era assim com o povo dele. Por pouco, né? Quase entrou na fria. Quase entrou na fria. Pois é. Quando viu a compra de volta, eu disse, eu quero lá. Mas por isso que Deus o tornou tão grande. É verdade. Conta aquela história do... Eu aproveitando a oportunidade, eu fui a um show no Chevrolet Hall em Recife e cheguei lá, eu fui para o show de Zé Carreiras, os maiores do mundo, tenores, né? E ele parou o show, no meio do show, e disse, agora eu gostaria de fazer uma homenagem a um dos maiores cantantes brasileiros, aí todo mundo. E ele disse, Luiz Gonzaga. Foi aplaudidíssimo. Eu me emocionei demais, porque é uma coisa que a gente apaixona. Mas eu quero dizer a você, antes de encerrar, que o Troféu Gonzagão não é só um evento. O Troféu Gonzagão é um evento que a gente não só em homenagem aos artistas, mas a gente enaltece, a gente resgata a história de muitos, a gente homenageia em memória quem já partiu e os novos talentos. É um resgate, uma valorização da cultura nordestina. Uma valorização, um momentinho. E também é o seguinte, nós temos um público que ama, mas que, acima de tudo, existem pessoas com sensibilidade. Os patrocinadores, na verdade, são quem fazem a festa. Aqui é o exemplo da UEPB, que como universidade tem uma visão macro, inclusive porque, além do coração do nosso reitor, ele é compositor, ele é cantor, e ele entende esse universo. Mas as grandes empresas brasileiras, nordestinas e paraibanas, campinenses, eles fazem com que aconteça o troféu. É muito importante a gente dizer isso, que nós não podemos fazer um evento tão grande, E este ano, por coincidência, falando em Gonzaga, o In Memória vai ser Gonzaguinha, e o neto de Luiz Gonzaga. E quem vem a prestar homenagem ao pai é o filho de Gonzaga, mas o neto, que eu digo, quem vem é o neto, que é o Daniel, filho de Gonzaguinha, vem fazer uma homenagem ao pai, a Gonzaguinha, e ao mesmo tempo a Gonzagão, né? E o que deixa a gente muito feliz.
Vai ser Elba Ramalho, a grande estrela, Flávio José, aquele timbre espetacular, Trio Mossoró, e 60 anos do Trio Nordestino, e 60 anos do Trio Mossoró. Então, e tem outros. Com uma diferença, o Trio Mossoró é o único trio no Brasil que os fundadores estão vivos, com 60 anos de carreira. É uma coisa fantástica. Fantástica. E ao mesmo tempo tem carreira solo, e ao mesmo tempo eles cantam todos o Trio Mossoró. Então é espetacular. Genial. O sucesso deles é imenso quando chegam nas casas de São Paulo. É isso que a Jalma disse, é impressionante. A gente vai a São Paulo, Belo Horizonte, todo mundo sabe todas as músicas, Angel. É impressionante. E isso é uma coisa que é bom o Nordeste refletir, porque é impressionante e é emocionante ao mesmo tempo, né? E vem também Mestrinho, né, que hoje está um grande nome também da sanfona brasileira, como outros. Vamos homenagear Braulio Tavares, o do Festival de Woodstock, vem também, eu não quero me esquecer, Paulinho Rosas, que é da Casa de Show de São Paulo, que é um dos mais prestigia, grande amigo do Dominguinhos, que faz na USP o programa, ele é o dono do Cantaema, e muitas pessoas importantes, e Dior Araújo, que nós vamos também homenagear. Quer dizer, vai ser um peso muito grande. E a gente já lhe agradece a você, Rangel, pela grande contribuição que você dá, não só o troféu de sempre, mas a música brasileira. Você também está na história. Nós já sabendo aí um pouco do que vai acontecer na 10ª edição, né, do Troféu Gonzagão. E agora eu vou pedir para que vocês todos respondam uma pergunta que é a seguinte: o que nós podemos dizer para as crianças e jovens que hoje pouco conhecem ou pouco têm contato com o legado, com a história de Luiz Gonzaga, né, com tudo isso que ele nos deixou, né? Tanto da parte histórica como também da cultura. A mensagem e a nossa esperança é que haja, em termos da educação, que é por onde entram as coisas, então, que se envolva dentro do currículo a música e envolvendo essas pessoas que foram importantes para a cultura nordestina, porque assim a gente tem a perpetuação desse trabalho. Vou passar para um jovem, porque ele deve ter uma versão melhor do que a minha para tocar no coração de um jovem na música que ele é já um dos seguidores. Bom, como o nosso mundo hoje é muito globalizado, é muito fácil de encontrar várias coisas, não só do próprio Luiz Gonzaga, mas Dominguinhos, do próprio Luizinho Calixto e de várias outras pessoas. Então, no momento que você tem uma curiosidade, tem um interesse de pesquisar sobre aquele músico a qual você não tem uma certa identificação ou até mesmo não conhece um pouco da história dele, se torna hoje mais fácil, mas o que há de maior na nossa cultura nordestina para tocar um jovem é nada mais do que, além das canções, das melodias, como meu pai falava muito, ao menos para mim e para minha mãe, ele dizia que uma das coisas que mais tocava, ao menos nas músicas, era simplesmente a melodia. E a gente tem a prova disso, que é Antônio Barros, um dos maiores pilares do forró, que até Sandrinha uma vez disse para mim que ali é uma fábrica de melodia, Antônio Barros. E propriamente dito de letras também. Mas, assim, o modo que insere a cultura nordestina no dia a dia e coloca-se ela na música, nos faz refletir e lembrar não só do cotidiano, mas também do passado que pode lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e retrata todo um filme na nossa cabeça e automaticamente vai nos emocionando, vamos nos identificando, ao menos pouco a pouco, para quem não tem um contato tão grande, vamos dizer assim. E o que mais me motiva a escutar a música nordestina é que eu escuto mais Luiz Gonzaga, Dominguinhos, entre outros, e gosto muito
muito de escutar instrumental é a melodia, porque eu tenho um senso crítico de melodia, assim, agudo, porque meu avô era sanfoneiro, meu pai compositor e pandeirista, então a gente ouve umas coisas que quando, assim, vai batendo no ouvido, rapaz, aí fica inserido e não sai mais. Então, e fora, claro, as letras, as músicas, quantas e quantas vezes eu, né, não já vinha dirigindo um carro de uma viagem, não sei o quê, e passava tal música, me lembrava de tal situação que aconteceu tal dia. E não só por causa disso, mas também quão lindo é retratar o Nordeste, da dimensão que ele tem e nos proporciona tantas coisas que nos faz nos emocionar, como eu já havia dito, me lembrando do passado, principalmente, e histórias, várias histórias que tem. Quando eu ia sair com meus pais, nada mais, nada menos do que para eles dançarem forró e eu ficar na mesinha lá só comendo. Não só isso, mas também Prestando atenção. Prestando atenção na dança. Ele é um fã da gente. Mas também porque ele na nossa casa, ele já viu muita gente, muitos cantores na nossa casa, muita gente hospedado. Graças a Deus a gente tem essa... Já teve esse contato desde criança, né? Desde o início, né? Então, os nossos amigos, então ele desde pequenininho, no aniversário dele de 5 anos, Dominguinho deu o chapéu que tinha gravado no CD, a capa, deu a ele presente. Inclusive deixou pra gente de presente a roupa que ele gravou, um dos últimos discos, aquele gibão, aquela roupa dele, o chapéu, ele e convidados. E Marinês, Marinês, a sanfona de Gonzaga, ela nos deu. Ela tinha visto um show em São Paulo. Aliás, ela não tinha visto a sanfona. Ela foi fazer no dia 13 de dezembro um show contratado em São Paulo, que é a nossa grande amiga do nosso coração. E ela viu um banner com uns 3 metros de altura. Ela disse, meu Deus, a sanfona, eu conheci, enfim. E ela disse, eu quero ver essa sanfona. E foram na casa desse rapaz que ele tem a coleção de sanfona. E ela comprou a sanfona, porque disse que tinha longas histórias com a sanfona e com Gonzaga. E depois que operou-se, já próximo à partida, ela chamou a minha Jalmar. Nesse dia a gente tinha levado Flávio José para casa dela. E ela disse que, fica até um pouco chato de a gente dizer, ela disse que nunca tinha visto tanto amor à música nordestina como a gente, que a gente tinha mais do que todos os artistas reunidos. E aquilo marcou muito a vida da gente, sabe? E a sanfona ficou conosco, para a nossa felicidade, graças a Deus. Que Deus é o dono do projeto Troféu Gonzagão. Que lindo toca nela. E agora eu vou perguntar aqui para os nossos artistas o que dizer para os jovens em relação à obra de Luiz Gonzaga. Olha, o meu filho tem 33 anos de idade, é historiador, e ele tem assim, ele conhece mais a história da família e a história da sanfona, mais do que qualquer um membro, por exemplo, mais do que eu, mais do que Zé Calixto, mais do que Bastinho Calixto. Eu cito esses 3 porque foram os 3 que tiveram maior destaque na família. Então ele conhece, porque ele foi a fundo, a monografia dele foi toda em cima da história da sanfona de 8 baixos. Então, quando ele tinha 7, 8 meses, às vezes minha mulher ia trabalhar e eu ficava em casa cuidando dele, e eu notava que ele estava assim muito, muito danado, que ele sempre foi muito, parece que tinha uma pilha, a pilha não descarregava nunca, né? Eu digo, eu vou ver se esse camarada dorme. Então, o que é que eu fazia para ele poder dormir? Eu botava ele no braço e eu começava lá. Eu desse corpo não vai bem mais, apagar o candeeiro e derramar o gás. Eu desse corpo não vai bem mais, apagar o candeeiro e derramar o gás. Então, eu diria para os papais de bebês, assim como o meu foi bebê, porque eu tenho certeza que ele vai fazer isso com os dele, para sempre que os colocar para dormir, né, para ninar, fazê-lo ao som de Luiz Gonzaga, porque
um bebê desse pode ser no futuro um seguidor de Luiz Gonzaga. Eu não diria um segundo Luiz Gonzaga, porque já é mais difícil, mas com certeza um seguidor será. Porque ele vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai crescendo, vai ouvindo, vai crescendo e nunca vai tirar o nome de Luiz Gonzaga, de Gonzagão, do Rei do Baião, da cabeça. Isso é importantíssimo. Rangel, também tem alguma mensagem para passar para os nossos jovens? Eu acredito que a família e a escola têm um papel fundamental nessa história, né? Ninguém se educa na rua. A rua não educa as pessoas. Então, a família tem uma responsabilidade muito grande de filtrar o que oferece aos filhos, como estética, como processo de educação mesmo, de formação do gosto musical. Eu acho que alguém que leva para casa ou liga um rádio para tocar e ensina os filhos, criancinhas, pequenininhas, a cantar e ficar dançando, não sei o que, da metralhadora, ratatá, tatatá, Dona Maria deixou de namorar a sua filha, não sei o que, não sei o que lá, que tiro foi esse? Quem traz esse tipo de música para dentro de casa está formando o gosto musical dos filhos para o futuro. Né? Se ligar o rádio e deixar tocar toda sorte de besterol que toca em alguns horários, em algumas emissoras de rádio, e deixar que este programa faça a cabeça das crianças, ou seja, eduque as crianças, porque é nesse processo de escuta musical que as crianças vão formando uma noção de gosto, de estética. Então, se acostumado a ouvir só aquilo, quando chega lá adiante, que tiver na adolescência, na vida adulta, não tem condições de saber diferenciar o que pode se considerar uma música bonita, uma coisa esteticamente bonita ou não, de uma coisa qualquer. A música vai ser sempre um instrumento, um elemento a mais de zoeira, de tiração de onda. A música não fará parte da vida dessas pessoas como um instrumento de elevação do ponto de vista que alguns usam a expressão elevação espiritual, outros buscam a ideia de aproximação da beleza, né? E a beleza é algo que se busca no campo espiritual também. Ou seja, a ideia de elevação e de beleza é aquilo que a gente busca numa espécie de gozo estético, né? Ou seja, uma tentativa de se encantar com as coisas, de olhar para uma obra de arte e ficar encantado com aquilo, achar que maravilha. Alguém olha para esse museu de longe e olha assim, que maravilha, que coisa bonita. Imagina se isso aqui fosse um caixão quadrado. É verdade. E é mais um caixão. Ou seja, é esta obra de arte que causa um impacto nas pessoas, e a pessoa só consegue ter esse impacto se ela tiver desenvolvido um senso de percepção da estética. Isso é na arte, é na música, é em qualquer coisa. Então, se em casa não tem, e se a escola também não faz, não oferece no processo de formação e de educação, estamos perdidos. Então, resta a quem compreende. E o que é que acontece? Quem tem estrutura material, quem coloca os filhos na escola de um nível mais elevado, quem tem condições materiais para colocar o filho ou a filha para estudar piano, para estudar música, essas pessoas terão uma formação diferenciada. Mesmo que lá na frente goste do que quiser gostar, mas a pessoa já sabe o que é bom. Então é capaz de discernir. Agora, quem só conheceu o cacareco, não vai discernir nunca o que é que presta do que não presta. E essa história de dizer que gosto não se discute é uma mentira, é uma falácia. Gosto se discute sim, porque o gosto é formado a partir do que as pessoas têm na infância. Se você pega uma criança e só oferece a ela biscoito doce, doce não sei de quê, aquilo com doce, não sei o quê, chocolate, não sei o que, ela nunca vai saber o gosto que tem uma fruta. Nunca vai conseguir gostar de comer algo que é bom. Se só oferece porcaria, então ele vai crescer comendo porcaria e gostando só de porcaria. Na música não é diferente. Então eu acho que não somente Gonzaga, mas tantos outros deveriam fazer parte do currículo obrigatório das escolas e
e da vida familiar das pessoas. Na minha casa não entra música que não preste. Entra rock, entra forró, entra samba, entra música instrumental, entra reggae, entra tudo. Todo tipo de música pode chegar na minha casa. Agora, se alguém estiver lá com o rádio ligado, tocando porcaria, eu desligo o rádio. Vá ouvir no outro lugar. Na minha casa não escuta, não. Nordestino é bom por isso. É assim. É desse jeito. Se alguém vai trabalhar na minha casa e leva um celular que está tocando porcaria, eu digo, bote o fone de ouvido, porque meus filhos não vão ouvir esse tipo de música em casa. Vão ouvir na rua, na casa dos amigos e tal, mas na minha casa não escuta. É uma escolha. Depois eles vão escutar o que quiserem quando estiverem adultos, aí pode escolher. Agora aqui quem escolhe sou eu. Democraticamente. E o programa Luar, ele tem também essa função de educar as pessoas que ainda não conhecem um pouco mais extenso a história de Luiz Gonzaga, não só para o lado da música, mas também em outros aspectos. Então, para deixar um pouco mais marcante aí para os jovens que nos assistem a música de Luiz Gonzaga, nós podemos ouvir mais uma, Luizinho? Vamos embora. Caminheiro sem destino, o destino é Deus quem dá, sempre em paz consigo ver, coração só pra cantar, um chamego hoje aqui, amanhã também pra lá, e o pó das estradas pagando os sonores que eu tive por lá. Foi passe que ela se tava escrito Aurélia chegar. Aurélia, Aurélia, só de olhar pelo olhar de neto, vi logo meu filho. Que paixão foi o fogo da peste, meu corpo tremeu, que nem curumim. Aurélia, Aurélia, ai bichinha, se tu me deixar, vai ser muito ruim. Faço arte no leste, no oeste, no sul, no nordeste, no cabo de mim. Coisa melhor. Triângulos a E é celebrando a obra de Luiz Gonzaga que nós encerramos a primeira temporada do programa Luar, que ressaltou os aspectos da obra do Rei do Baião no lado ambiental, político e também cultural. Então, se você perdeu os primeiros programas desta temporada, é só se conectar na rede UEPB e rever todos os programas. Então, vamos agora agradecendo aqui aos nossos entrevistados de hoje por terem estado aqui conosco e contribuído com a valorização da nossa cultura, seja por meio deste programa e também pelos seus trabalhos. Vou começar agradecendo aqui ao Arlávia e também ao Ajalmar. Nós é que agradecemos a honra de fazer parte de um programa que tem um objetivo de enaltecer a cultura e de fazer o conhecimento para todos, inclusive as crianças, os adolescentes, para aprender o que é bom, porque hoje foi uma aula aqui que vocês deram. A gente fica lisonjeado com ouvir renovado. É muito bom. Foi muito bom ter participado, porque a gente sai daqui feliz. Muito feliz por essas histórias boas, por essa melodia interessante que nos toca profundamente. E a gente fica realmente honrado de estar aqui. Parabéns pelo programa, Carol. Muito obrigada. Eu me sinto honrado de estar aqui participando dessa pequena aula que vocês dão para nós jovens e por estar sempre honrado com a presença de uma das histórias maiores do forró, que é a Luizinho Calixto, uma das pessoas que mais ajuda o troféu e a cultura nordestina, que é Rangel, a você que está apresentando esse belo programa e a meus pais por ter me feito, né? Agradecendo também aqui ao Rangel, ao Luizinho Calixto. Obrigado. Então nós vamos encerrar essa primeira temporada com muita música. Você que está nos acompanhando, até o próximo programa, até a próxima temporada. Maconha.
Quando vim, cantou, corri pra ver você. Quando você partiu, eu não esqueço. Meu coração, amor, pra te abraçar. Vivo com os olhos na ladeira quando vejo uma poeira, penso logo pra você. Vivo com o meio avançado para o lado da estrada que atravessa você. Olha, estou muito saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Quando na janela me debruço meu cantarão, só vou se galopar numa sabrinha. Salve aí. 13 13